Fala pessoal do nono ano, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui, dando prosseguimento às nossas aulas. Falaremos hoje sobre números irracionais e reais, né? Nosso objetivo é identificar que o conjunto dos números reais ele é a união dos racionais e dos irracionais. O conjunto racional e irracional não se comunicam. E o conjunto dos números reais é a junção desses dois conjuntos. Tranquilo? Localizar irracionais na reta, por aproximação, e comparar alguns números reais, também localizando eles na reta. Vamos lá. Conjunto dos números irracionais. Irracionais. Representado por essa letrinha aí, ó, I com duas barrinhas, com barrinhas assim. Tá bom? Você já estudou que todo número racional ele é representado por uma fração, né? Ou seja, ele é o resultado da divisão entre dois inteiros. Tá? Dividiu dois inteiros vai dar um racional. Sendo que o divisor, o denominador, né, tem que ser diferente de zero. Aí o resultado dessa divisão pode ter esses três pontos aqui, tá? Essa divisão de inteiros. Primeiro, se essa divisão for exata, né, vamos ter um número inteiro, né? Então, por exemplo, 8 sobre 2, 4. 4 é um número inteiro. Essa divisão ela pode não ser exata, e aí vai gerar um número decimal exato, né, finito, porque eu consigo contar a quantidade de casas decimais, né? Aí eu digo que é um decimal exato, o finito. Então, se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25 e eu tenho duas casas decimais aqui, o 2 e o 5, né? Décimo e centésimo. Então, é um número decimal exato, eu consigo contar a quantidade de casas decimais. E também essa divisão entre dois inteiros pode gerar um número desse tipo aqui, ó. 1 dividido por 3, quando eu dividir isso, vai dar 0,33333. E esse número eu chamo de dízima periódica, que é o quê? É um número decimal finito e periódico. O período aqui é o 3, ó, período é o 3, que é o algarismo, o algarismo que está se repetindo, né? O 3, só tem um. E eu tenho um algarismo no período. Um algarismo no período. Tranquilo? Agora a gente tem alguns números que, vou dar o exemplo, esse aqui, ó, 0,10, 100, 1000, 1 milhão e por aí vai. Esse número também, ó, 2,71, 72, 73, 74, 75 e por aí vai. Elas são representações decimais infinitas e não periódicas. Infinita por quê? Porque não tem fim. E não periódica, porque não tem um período, né? Não tem um algarismo se repetindo ali. Como nesse caso aqui tem o 0,3333, é só o 3 que se repete. Aqui eu não tenho esse padrão. E os números desse tipo, eles não são racionais. Eles não podem ser colocados em forma de fração. Eles são os irracionais. Beleza? E aí a definição de racional está aqui, ó. Número irracional é todo aquele que a representação decimal é infinita e não periódica. Infinita e não periódica. Aí a perguntinha aqui. Existem números que não são racionais, ou seja, não podem ser colocados em forma de fração, de razão, e o denominador diferente de zero? Sim, são os que têm a representação decimal infinita e não periódica. São os irracionais. Observa aqui, legal, ilegal, lícito, ilícito, racional, irracional. Com isso, né, pela lógica, a gente entende que o número irracional é aquele que não é racional. Beleza? Vou te dar alguns exemplos aqui. Raiz de 2, que a gente já calculou na outra aula, que é 1,4142, 13, 5, por aí vai. Raiz de 5, 2,23, 60, 67, 9. Então, para dar um bizu interessante, se eu tiver uma raiz que não seja exata, por exemplo, raiz de 2 não é exato, raiz de 17 não é exato, raiz de 11 não é exato, raiz de 26 não é exato. Esses números são irracionais. A raiz quadrada também serve para raiz cúbica, raiz quarta e por aí vai. Toda vez que eu tiver uma raiz enésima, né, de não exata, uma raiz não exata, é um número irracional. Um número famoso, que é o π, né, π, 3,14, 15, 92, 65. Que π é esse? Π. Eu não vou dar muita atenção na aula de hoje, porque não é o foco. A gente vai falar sobre ele em uma aula mais tranquila. Então, π, ele é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro dessa mesma circunferência. Se eu pegar o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, né, as medidas, né, eu vou ter esse valor aqui aproximado, 3,14, 15, tal. O que é o comprimento da circunferência? Eu vou desenhar aqui rapidamente, uma circunferência mais ou menos. Tá? A circunferência tem um centro,
E do centro da circunferência até um ponto dela, eu tenho um raio. Se eu pegar desse mesmo centro e esticar para cá, eu vou ter outro raio. Essa linha reta, é o diâmetro, tá? Então eu chamo de D, né? Dzinho ali. Então o comprimento é o contorno. Esse aqui que vai estar de verde, ó. É a medida desse contorno aqui. Se eu pegar um barbante e cobrir aqui certinho, exatamente, até aqui, e depois eu esticar e tirar essa medida, pegar essa medida, eu vou ter o comprimento da circunferência. Quando eu dividir o comprimento pelo diâmetro, o meu resultado vai dar o π, tá? Que é aproximadamente esse número aqui, 3,14, 15, tal. É interessante a aproximação do π até a casa dos décimos, que é ali a primeira casa, 3,1. Até a casa dos centésimos, 3,14. A próxima seria a casa dos milésimos, tá? E assim por diante. Então, quando eu falo aproximação até a casa dos décimos, é a primeira. A dos centésimos é a segunda casa que eu tenho que me basear. Tá? Milésimos, a terceira, e por aí vai. Tá bom? É interessante decorar que o π é aproximadamente 3,14. E, resumindo aqui, quando a gente tem esse número 0,42, ele é um número racional porque ele é um decimal exato. Ele tem duas casas decimais. Tá? O número 0,4222222 e o 2 vai se repetindo, ele é uma dízima periódica. É um número racional também. Agora, esse padrão aqui, ó, por exemplo, 0,42, 422, 4.222, tá vendo que está tendo esse padrão aí? É um 4, uma sequência de 2, sempre assim? Então tem até um padrão, mas isso não é um número racional. Ele é um número irracional, porque a representação decimal dele é infinita e não periódica. Não tem um período aí, eu não consigo identificar o período. Aí eu tenho um número irracional. Beleza? Vamos embora. Então, isso aqui eu vou dar uma refrescada na outra aula e explicar, tentar clarear mais. O número irracional a gente nunca vai conseguir saber exatamente o quanto que ele vale, porque ele só é medido por aproximações. Tá? Ele só é medido por aproximações. Tranquilo? Por exemplo, como é que eu faço a aproximação para achar o raiz quadrada de 2? Então, qual que é a ideia? Então, o raiz de 2, primeiramente, se eu chamar ele de x, eu sei que x ao quadrado vai valer 2. Pega essa raiz e joga para o outro lado aqui, trocando um radical de índice 2 por uma potência de expoente 2. Tranquilo? Então, o meu objetivo é encontrar um número que, quando elevado ao quadrado, ó, um número que, quando elevado ao quadrado, ele vai dar 2. Esse número ele não existe de forma inteira, não existe um número inteiro. Por quê? Porque se eu pegar a seção dos inteiros aqui, ó, 1 ao quadrado ele vale 1. 2 ao quadrado ele vale 4. 3 ao quadrado vale 9. Então, olha só, um número elevado ao quadrado dá 2. Pô, ele tem que estar mais ou menos aqui no meio, né? Porque o 1 é antes dele e o 4 é depois do 2. O 1 é antes do 2 e o 4 é depois do 2. Então, eu sei que raiz quadrada de 2, ele está entre o 2, né? Está nesse espaço aqui, entre o 2 e o 1, que é justamente o que é feito aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, é menor do que 2. 2 ao quadrado é 4, é maior do que 2. Então, o raiz de 2, ele está entre 1 e 2. Aí, o que acontece? Como é por aproximação, eu vou pegar e começar a aumentar esse número aqui da esquerda. Tá? 1,1 ao quadrado, 1,2 ao quadrado, 1,3 ao quadrado, 1,4 ao quadrado. Quando eu fizer essas potências aqui, eu vou encontrando os valores sempre menor do que 2. Quando eu chegar aqui, eu tenho 1,96. Quando eu botar 1,5 ao quadrado, o que vai acontecer? Vai dar 2,25. Passou da minha referência aqui, que é o 2. Então, ele já não me serve. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, vou acrescentar uma casinha decimal, né? Não é esse número não, né? 1,4. 1,4, eu vou aumentar uma casinha decimal aqui e vou elevar ao quadrado. Aí peguei 1,41 ao quadrado, olha o que deu. 1,9881, que é menor do que 2. Aí eu pego 1,42 ao quadrado. Vai dar o quê? 2,064. Passou do 2, ó. Minha referência é sempre o 2. Se passou do 2, então eu vou cortar ele, vou pegar 1,41 e acrescentar mais 1 e elevar ao quadrado. Aí, perdão. Então, eu sei, quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu sei que o raiz de 2 está entre 1,41 e o 1,42. É uma aproximação pela casa dos centésimos. Essa primeira aqui, ó, 1,4, raiz de 2, 1,5, isso é uma aproximação para a casa do... Está na casa dos... Aqui, ó, 1,4 está na casa dos décimos. Tá?
Aqui, casa dos centésimos, 2 casas. Aí o próximo, casa dos milésimos, e assim vai. Então, o que eu fiz aqui? Voltando. Cortei esse, vou acrescentar 1 agora, mais uma casa decimal e levar ao quadrado. 1,41. Aí vai ser menor do que o 2. Aí 1,41, 1,411. 1,402 ao quadrado. 1,413 ao quadrado. 1,414 ao quadrado. Vai dar 1,99396. É menor do que o 2. Quando eu fizer 1,415 ao quadrado, vai dar esse número, 2,00, tal. Maior do que o 2. Então, ele já não me serve mais. Então, se eu fosse continuar os passos, aí eu ia pegar 1,4141 e levar ao quadrado. Aí ia vendo se ele é menor do que o 2 ou não. Se ele é menor do que o 2, eu prossigo. 1,4142 ao quadrado. E por aí vai. Esse processo é infinito. Quanto mais eu quiser uma aproximação melhor, eu vou continuando com esse processo. Só que você percebe que ele não tem fim, né? Então aí você percebe aqui, ó, se continuarmos o processo, nunca chegaremos a uma representação decimal exata, não chega. E nem a uma dízima periódica. Usando a calculadora, a gente, com 7 casas, tem um raiz de 2 para esse número aqui, ó, 1,41, 42, 41, 42, 13 e 5. E o raiz de 2 é um número irracional, né? Não dá para ser colocado em forma de fração. E essas reticências, elas significam que vai continuar o processo. Então, para efeito de exercício de vocês, tentem fazer esse procedimento com raiz de 7, tá? Que é esse exercício aqui, ó. Então, vou continuar aqui, vou iniciar mais ou menos como é que tem que ser feito. Então, olha só, o x ao quadrado, isso aqui vai ser o x, né? X ao quadrado vai ser o 7. Minha referência é o 7. Então, esse número aqui está entre quais quadrados perfeitos? Ó, o primeiro quadrado perfeito é o 1, o segundo é o 4, o terceiro é o 9. O 7 está entre o 4 e o 9, né? Então, consequentemente, o 2, raiz de 7 e 3. Porque se eu levar aqui ao quadrado, vai dar o quê? 4. Se eu levar a raiz de 7 ao quadrado, vai dar 7. E se eu levar o 3 ao quadrado, vai dar 9. Aí você tem que o 7 está entre o 4 e o 9. Né? Por isso que o raiz quadrada de 7 está entre o 2 e o 3. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai pegar 2,1 ao quadrado. Vai ver se é menor do que o 7. Minha referência é o quê? O 7. Né? 2,2 ao quadrado, 2,3 ao quadrado. Você já vai chegar até o 2,6. Você vai ver que ele é menor do que o 7. Se você fizer 2,7, vai ver que vai passar do 7. Então a ideia é essa, tá? Fazer isso com A, B e C aqui. Tranquilo? Vamos embora. Então, o conjunto dos números reais. Quando a gente reuniu o conjunto dos números racionais e o conjunto dos irracionais, a gente obtém o conjunto dos reais. Então, a definição de conjunto dos números reais é essa. É a união aqui, ó, reais, esse símbolo aqui, é a união entre os racionais e os irracionais. Os racionais e os irracionais, eles não se comunicam. Tá vendo aquela uma linhazinha aqui, ó, pontilhada? Quer dizer, ou o camarada é racional ou ele é irracional. Levando para o futebol, é mais ou menos assim, né? Na verdade, não é mais ou menos assim, não. É assim. Ou a pessoa torce para o Flamengo, ou ela torce para o Vasco. Não tem como ser Vasco e Flamengo ao mesmo tempo. Né? Eu não conheço ninguém que seja Vasco e Flamengo ao mesmo tempo. Tá? Mas é só uma associação para tentar entender melhor. Então, ou é racional ou é irracional. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Aí, alguns exemplos de números reais aqui. Então, raiz de 7, ele é um número real e racional. 4 sétimos é um número real, racional. Menos 4 é um número real, racional. O menos 4 é um número inteiro. E o número inteiro, ele é racional. Tá? Então, ele é um racional, é um real racional. O π, que é o 3,14 aproximadamente, é um número irracional, ele é um real irracional. Aqui está os símbolos dos conjuntos numéricos, né? Os naturais são os primeiros que a gente estuda. Aí aumentou para os reais, né? Que são os naturais, mais os inteiros negativos. Aí depois tem o maior aqui, os racionais, tem as frações, tem as dízimas periódicas e tudo mais, né? As porcentagens e tal, os números que podem ser colocados em forma de fração, tranquilo? E também tem aqui os irracionais, que eles não se comunicam. Ó, os irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, π, e por aí vai. Quando a gente juntar os dois, a gente tem um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Tá? Tranquilo? Então, vamos embora.
Números reais na reta numerada. Qualquer número racional ou irracional pode ser chamado de número real. Tá? Então, juntou o racional com o irracional, juntou todo mundo numa caixa só, o número real é o que está dentro daquela caixa. Tá bom? Então, 3/7 é o quê? É um número racional, né? Eu chamo ele de real racional. Pi é o 3,14, 15, tal. É um número irracional. Real, irracional. Agora, uma parte importante, bem importante. Para cada número real, há um ponto correspondente na reta numerada. Então, eu tenho a reta, o zero, a parte positiva para cá, a parte negativa para cá. Para cada número real, eu tenho um ponto que ele está representado ali na reta. Tranquilo? E essa correspondência é 1 a 1. Ou seja, tem um ponto para cada número e tem um ponto para cada número e um número para cada ponto. Mais ou menos assim. Então, ó, um ponto corresponde a um ponto correspondente na reta e para cada ponto da reta há um número real correspondente. Então, um ponto para o número, um número para o ponto. É mais ou menos assim. Tá bom? Observe essa reta aqui, ó, que tem aqui embaixo. E aí, vamos pegar o raiz de 2, que é um número racional, o raiz de 7, que é um irracional, e o π. A gente vai considerar as aproximações deles, tá? Até a casa dos décimos. Então, 1,4, o raiz de 7 vai ser o 2,6, e o π vai ser 3,1. Como é que a gente vai localizar ele? A gente não sabe exatamente, isso é uma aproximação, é uma estimativa, tá bom? O 0 a gente sabe exatamente onde ele vai estar, né? O -1 a gente vai saber, o 1 menos o meio a gente vai saber, o 3/4 a gente vai saber, 3 dividido por 4 vai dar 0,75, tá vendo? Então, é um número entre 0 e o 1, né? O 1 a gente sabe. Agora, o raiz de 2, que é 1,4 aproximadamente, ele não é exatamente 1,4. Mas a gente sabe que ele vai estar depois do 1,33333, não vai? Então, ele está aqui, ó, mais ou menos. Tá? Então, aqui vai estar 1,4 aproximadamente. Tá bom? O raiz de 7. O raiz de 7, a gente está tomando ele como 2,6 aqui. 2,6. Então, onde é que ele vai ficar? Ó, primeiramente, ele está entre o 2 e o 3. Né? E melhor, ele está depois do 2,5. Não tem não, mas vai estar aqui, ó, 2,5, 2,5. Né? Ele está depois. Né? Está depois da metade desse espaço entre o 2 e o 3. Então, ele está por aqui, ó, 2,6. Tá? É mais ou menos onde ele vai ficar. Tá legal? E o π, 3,1. Está depois do 3, né? Aí está sendo posto aqui. Que vai ser um número para aproximadamente 3,1. Tranquilo? É mais ou menos onde ele vai ficar localizado. Observação. Considerando-se a correspondência 1 a 1 citada acima, os números reais ocupam todos os pontos da reta. Por isso ela é chamada de reta real. Tá? A representação de todos os números racionais, todos eles, e os irracionais, isto é, os reais, que é a junção de racional com irracional, preenche completamente a reta numérica. Essa reta é chamada de reta real. Belezinha? Então, aqui eu estou colocando outro exemplo aqui. Nessa reta vermelha tem os inteiros, né? Então, tem a parte positiva, tem o zero e tem a parte negativa. Está localizado cada um no seu espaço certinho. E entre dois inteiros, tem números racionais, né? Racionais está entre dois inteiros ali. Tá bom? Então, 1/8, 1/4, 1/2, 1,5, menos 0,5. E os irracionais, eles ocupam outros espaços ainda. Tranquilo? Vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Copie a tabela e assinale a que conjuntos pertencem a cada um dos números. Então, olha só. O primeiro conjunto que a gente estuda são os naturais. É o 0 e os números positivos inteiros, né? A parte positiva. Tranquilo? Então, vou analisar primeiro esses. Então, aqui, ó, o 10 é natural. O 0 é natural. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, também é natural. Natural acabou, né? Agora vamos para os inteiros. Todo número inteiro, todo número natural, perdão, ele é um número inteiro. É um inteiro positivo. Então, ó, 10 é inteiro. O 0, ele também faz parte dos números inteiros. Ele não é positivo nem negativo, né? Mas ele faz parte dos números inteiros. E aqui o raiz de 4, que é o 2. E a gente vai olhar para a parte negativa aqui, ó. Menos 8, um número inteiro negativo. Menos 3/4 vai dar menos 0,75. Não é.
E o menos 6 sobre 2, né? Que é menos 3. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. É um inteiro negativo também. Beleza? Agora vamos partir para os racionais. Todo número inteiro é racional. Todo número natural é racional. Então, já posso repetir aqui. Ó. Agora vamos analisar quem não está visto ali. 0,75. Quem não está marcado ainda. É um número em forma de fração, né? Menos 3 quartos, né? Então, ele é um número racional. Beleza? Raiz de 7 não é π não é π 3,14. Raiz de 7, vamos botar para 2,6. Tá? E 1,76, ele pode ser colocado em forma de fração? Pode. 1,76 é 176 sobre 100. Está em forma de fração, é um número racional. Tranquilo? E os irracionais? Aí eu tenho aqui, né, raiz quadrada de um número, raiz quadrada não exata, a raiz de 7 não tem raiz exata, e o π, que é a razão entre o comprimento e o diâmetro da circunferência, 3,14 aproximadamente. São números irracionais. Tá tranquilo? Vamos para o próximo. Qual dos números a seguir não é real? Então, número real é quem? O que é um número real? O número real é a junção dos racionais com os irracionais. Né? Então, 1,6 é um número decimal ali, né? Então, tem uma casa decimal, ele é o 16 décimos. Ele é um número racional. É real, né? É real. Menos um inteiro e 3 quartos é um número misto, né? Está já sendo representado em forma de fração ali. Tem uma parte inteira e uma parte fracionária. É um número racional. É real. 0 sobre 3, 0 dividido por 3 é 0. Isso aqui é igual a 0. Isso aqui é um número racional também. Já tá posto em forma de fração. Né? Aqui, raiz de quadrada de 49 é igual a 7. 7 é um número racional. Menos raiz quadrada de 49. Se o raiz quadrada de 49 é 7, aqui vai ser 7, tem um menos na frente. É o menos 7. Também é um número racional. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 ao quadrado é 0. Isso também é um número racional. Então, todos esses números que eu falei aí são racionais, consequentemente, eles são irracionais. Eles são racionais, consequentemente, eles são reais. Tá? Então, todos esses números aqui, né, são reais. E aí, sobre esse camarada aqui, que é a nossa resposta. Raiz quadrada de menos 49. Então, ele não pertence, esse tipo de número, raiz quadrada de menos 49, ele não pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Porque não existe nenhum quadrado, raiz quadrada, não existe nenhum número elevado ao quadrado que vai dar um número negativo. Todo número que eu elevar ao quadrado, ele fica positivo. Então, se eu pegar aqui x ao quadrado, não existe nenhum camarada que eu coloque no lugar do x que dê menos 49. Consequentemente, não vai existir nenhum x que dê a raiz quadrada de menos 49. Então, ele não pertence ao conjunto dos números reais. Consequentemente, esse cara aqui, ele não é real. Tá tranquilo? Beleza? Pessoal, então a gente está encerrando por aqui a aula de hoje. Se vocês precisarem de tirar dúvida ou perguntar alguma coisa, é só me procurar no Telegram, né, no grupo lá no Telegram, ou então no aplicativo Teams. Tá beleza? Valeu!